Olá, bom dia pessoal. Estamos aí de volta com o nosso cafezinho. Domingo passado não tivemos condições de fazer devido a uma viagem, mas agora estamos aqui retornando e pedimos a Deus que abençoe a sua vida. Espero que a semana que está por vir seja de bênção, tanto para você como para todos os seus familiares. No último cafezinho, nós encerramos o capítulo 10 de 2 Samuel, aprendendo sobre o que pode ocorrer quando rejeitamos a graça, principalmente quando esta graça ela vem de Deus. Nós notamos, por causa de uma decisão errada, houve uma batalha onde muitas pessoas foram mortas. Iniciaremos hoje o estudo do capítulo 11, que é repleto de decisões erradas, principalmente contra a vontade e as leis de Deus. Devido a isto, estaremos observando os detalhes deste capítulo sem pressa, bem pausadamente, para não corrermos o risco de obscurecer a palavra de Deus ou deixar de falar algo que deve ser dito. O verso 1 do capítulo 11 nos diz assim: Decorrido um ano, no tempo em que os reis costumam sair para a guerra, enviou Davi a Joabe e seus servos, com ele e todo Israel, que destruíram os filhos de Amon e sitiaram Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. Decorrido um ano de quê? Da guerra iniciada, no capítulo 10, quando os filhos de Amon rejeitaram a graça de Davi em enviar as condolências pelo falecimento do rei. Tendo eles constrangido até os servos de Davi, você vai ver lá citando, raspando a metade da barba dele, rasgando as suas vestes, exibindo ali as suas partes íntimas. E vimos que esta atitude ela gerou uma guerra, mas os filhos de Amon, ao verem que seriam destruídos, eles fugiram, como afirma lá no verso 14 do capítulo 10. Agora um ano se passou, e o texto diz que chegou o tempo que os reis costumavam ir para as guerras. Não podemos pensar que os reis marcavam estas guerras todo ano, Não é isto. Segundo os historiadores, tudo era um planejamento estratégico, e eles escolhiam uma certa época do ano para suas batalhas, sempre na primavera, porque esta época do ano era propícia para as campanhas militares, pois as chuvas de inverno já tinham cessado e a colheita, que exigia uma mão de obra maior, ainda não havia começado, tendo então mais homens para comporem o exército. Toda parte de uma estratégia mesmo para ter mais pessoas no combate. Davi então envia ali a Joabe, os oficiais e todo Israel para uma batalha contra os filhos de Amon, sendo estes destruídos, e a cidade de Rabá ficou sitiada. O exército de Davi ele ficou acampado aos redores da cidade de Rabá, que era a cidade dos filhos de Amon. Esta cidade era situada a 39 quilômetros a leste do Rio Jordão. No Novo Testamento ela foi chamada também de Filadélfia, e atualmente é Amã, na Jordânia. No verso 1, ela encerra dizendo que Davi ficou em Jerusalém. MacArthur ele comenta esta situação com os seguintes dizeres: permanecer em casa em situações desta natureza não era a prática usual de Davi. Esta observação explícita se desdobra na crítica de Davi de ficar para trás, preparando assim o palco para uma iniquidade devastadora. É o que vamos ver posteriormente. Era costume, então, dos reis saírem com seu exército para a batalha, mesmo que às vezes não estivessem ali à frente, mas estavam próximos para a tomada de decisões. Mas desta vez, Davi resolve ficar em casa. No verso 2, nos diz assim: uma tarde levantou-se Davi do seu leito e andava passeando no terraço da casa real. Daí viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. Quem não gosta, de tirar uma soneca após o almoço? Dizem até que é terapêutico, e com certeza foi isso que Davi fez. O palácio ou a casa real eram construídos em um local mais alto e de difícil acesso para os inimigos, e do terraço Davi podia ver toda a cidade. E quando ele foi dar aquela caminhada, seus olhos avistaram uma bela mulher tomando seu banho. Eu já comentei anteriormente que mente vazia é oficina do diabo.
Com certeza, Davi estava totalmente entregue aos seus pensamentos, sem se preocupar com outras coisas, e, ao avistar aquela mulher, a acha atraente e a cobiçou. Há uma grande diferença entre observar e cobiçar. Nossos olhos contemplam muitas coisas e o fato de admirarmos não nos leva ao cometimento do pecado. Mas quando passamos a pensar em adquirir para nós, isto passa a ser cobiça. E isto vem a ferir gravemente as leis de Deus para as nossas vidas, registradas lá no livro de Êxodo, no capítulo 20, verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Deus criou todas as coisas para o nosso deleite, para sabermos aproveitar. Mas quando fugimos desta contemplação e passamos a desejar aquilo que não nos pertence, certamente estamos cometendo pecado. Mas, no caso específico de Davi, além da cobiça, ele comete o adultério, mesmo sabendo que aquela mulher, Betseba, tinha um esposo, que é Urias, que inclusive era um dos soldados do seu exército. Outro pecado registrado na lei de Deus em Êxodo 20, 14, não adulterarás. Jesus, quando ele estava ensinando os seus discípulos e o povo no Sermão do Monte, registrado lá no capítulo 5 de Mateus, no verso 18, ele trata este assunto e diz o seguinte: eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração já adulterou com ela. Segundo os ensinamentos de Jesus, não precisaria nem Davi ter tocado nela. Só de incutir em seu coração aquele desejo, ele já havia adulterado. Mas no verso 4, vemos que Davi não ficou apenas na sua intenção. Colocou em prática a sua vontade, mandando buscá-la e a possuir. Se fôssemos observar ao pé da lei, poderíamos enquadrar Davi em outro crime, o de estupro, pois com certeza ela não veio de vontade própria. Os mensageiros a levaram, mas como não estamos naquela época, vamos nos ater apenas ao que ocorreu e está citado na palavra de Deus. Tem um ditado que diz, o diabo ensina a fazer, mas não ensina a esconder. E a atitude de Davi surge, a atitude errada de Davi, ela surge através de uma gravidez. Gostaria de tirar apenas aqui uma lição para as nossas vidas hoje. Quando nós vemos aqui, não podemos deixar o nosso coração manifeste o desejo de possuir as coisas belas que vemos e que não nos pertencem. Um verso que gostaria de deixar para meditarmos é Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Nós continuaremos vendo agora essa situação de Davi a partir do domingo que vem. O que vai acontecer com essa gravidez agora que veio se manifestar? Algo errado que Davi não conseguiu esconder. E vamos observar essas coisas para as nossas vidas. Mas guarde o seu coração. Busque olhar as palavras de Deus e buscar servir ao Senhor com alegria. Amém? Que você tenha uma semana abençoada na presença do Senhor e que a graça dele esteja inundando a sua vida e a vida de toda a sua família. Até domingo que vem, se Deus assim nos permitir, vamos tomar nosso cafezinho. Um abraço para você.